Bom Pai, Pai de amor e de misericórdia, neste momento, no início da Tua escola sabatina, queremos implorar que nos concedas a graça do Teu Espírito Santo para o estudo da lição que trouxeste até nós durante a semana e que em cada momento desta lição, desta recapitulação, possamos contribuir com a direção do Teu Espírito Santo, que em nenhum momento percamos o foco, nem nos detenhamos em pormenores, mas compreendamos que o mais importante é que queiramos ter a Tua direção na nossa vida e que rejeitemos por completo todas as seduções que o mundo nos traz. Te suplicamos, Senhor, que possas estar com todos aqueles que ainda se dirigem para a Tua casa e que em cada momento deste passados aqui possamos buscar a Tua direção e possamos desejar em cada momento estar contigo. Te pedimos pelos méritos infinitos de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu hoje, se calhar pela primeira vez, vou aproveitar estes minutos que nós dedicamos à escola sabatina para falar sem qualquer sustento em papel. Portanto, eu queria, de alguma maneira, poder concentrar-me no que vos vou dizer e também que a ligação do olhar possa ser mais forte do que se estivesse dependente de papel. Então eu começo-vos por contar o seguinte. Eu, nas minhas pesquisas da net, encontrei, provavelmente todos já conhecem a história, um irmão nosso, no Brasil, que é advogado. E ele era de origem budista, acho que não estou errado. E ele entrou para a Igreja Adventista do Sétimo Dia para tentar convencer os amigos dele, que eram adventistas, que aquilo que não fazia sentido nenhum. Este foi o pensamento dele quando entrou para a Igreja. Acontece que ele começou a frequentar a Igreja, porque ele tinha que estudar as lições, tinha que estudar a Bíblia com os adventistas, para depois ter argumentos para conseguir combater os seus amigos e retirá-los da Igreja. Acontece que ele conta a sua experiência na net, está na net para quem quiser ver, e houve uma coisa que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi o seguinte: ele diz que ele hoje, isto é, quando ele apresentou a sua experiência, ele estava a gerir uma equipa de 100 e tal advogados, ele é advogado, na divisão sul-americana, portanto ele apanha parte do Brasil e países do sul da América. E ele está nessa divisão, a gerir os advogados da Igreja. E então muitas coisas interessantes que ele disse uma coisa que a mim me fez pensar seriamente e durante esta semana me fez refletir à luz da escola sabatina, desta semana. Ele disse, e eu acho que não estou errado, porque eu agora estou assim na dúvida, acho que ele disse que em cerca de 3, não sei quantos segundos, nasce mais um adventista. Eu acho que é aqui é que estou na dúvida, se é 3 minutos, é 3 segundos. Nasce um adventista mais no mundo. Nasce no sentido, torna-se mais um adventista no mundo. E disse também que de cada 4, tal, ou melhor dito, em menos de 5 horas, para ser mais preciso, em menos de 5 horas nasce mais uma igreja adventista no mundo. Ele está dentro da organização, portanto, tem dados para dar-nos esta informação. E eu fiquei a pensar aquela situação, lembro-me de muita coisa que ele disse, mas isto aqui marcou-me, fez-me pensar seriamente no que está a acontecer. E nós parece que estamos a passar ao lado. É lógico que a realidade do Brasil eu nunca a vivi, mas sei que é diferente da nossa. A realidade dos países da América do Sul também é diferente da nossa.
Mas, meus irmãos, o que é que nos falta? Porque o problema é este. E é isto que me fez refletir muito esta semana. O que é que nos falta para que, como igreja portuguesa, como igreja europeia, como igreja de Canelas, não aconteça o que está a acontecer nesses países? Uma das experiências que eu ouvi também, não sei se foi ele que contou, porque eu vejo tanta coisa, depois tenho dificuldade em dizer, também foi no Brasil. Havia uma pequena igreja, mostrou fotografias, não era muito grande, mas teria 20, 30, 40 pessoas, não sei, que viviam, que era uma igreja que não conheciam a igreja adventista. E eram daquelas pessoas que encontraram a Bíblia, começaram a estudar a Bíblia e começaram a trabalhar e a refletir e a viver conforme o que iam aprendendo da Bíblia. E em determinada altura eles tiveram conhecimento da mensagem adventista. Portanto, não era ninguém adventista. Simplesmente olhavam para a Bíblia e a Bíblia dizia assim, é assim que nós fazemos. Conheceram a Bíblia e conheceram a igreja adventista. E diz-nos essa história que foi fácil, que o que eles tiveram a fazer foi batizar-se todos e pôr uma placa na frente da igreja. Que antes nunca tinha, porque eles não tinham organização nenhuma. Então puseram uma placa na frente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meus irmãos, eu volto à carga. Porquê é que não acontece isso na Europa? Porquê é que não acontece isso em Canelas? Quando alguém tem uma empresa e está para receber uma grande encomenda, normalmente o que é que essa pessoa faz? Todos nós trabalhamos, todos nós temos noção o que é que se faz quando entra uma grande encomenda na empresa. É fácil, não é? Se é muito grande a encomenda, qual é a tendência? É arrumar a casa, arrumar os armazéns, juntar tudo bem organizado para criar espaço para quê? Para que essa encomenda entre e tenha lugar dentro do armazém. Eu não quero comparar a igreja a um armazém, mas provavelmente nós, como membros de igreja, se calhar, e à luz desta história da lição da escola sabatina, o primeiro trabalho que temos a fazer é arrumar a casa. Meus amigos, vocês repararam que a lição é extraordinária. Eu peço aos monitores que se apliquem bem, E já agora digo uma coisa, não que nenhum monitor termine a lição sem ler o primeiro parágrafo da lição de sexta-feira, que ela é muito importante à luz do que vamos estudar esta semana. Todos nós sabemos que quando alguém entra para uma universidade, não fica formado no primeiro dia. Não há ninguém, por muito inteligente que seja, que fica formado no primeiro dia. E nós, como igreja, também não somos formados no primeiro dia. Nós começamos a aprender as lições, por exemplo, ainda hoje temos uma lição que já conhecemos de há muito tempo, que é aquela situação. Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele só, não é? Vai ter com ele só, e se caso ele não te atender, leva 2 ou 3 testemunhas. Isto é os primeiros dias do curso que nós estamos a tirar. Só que o nosso curso, à luz da lição desta semana, já está muito avançado em relação a isto. E se vocês repararem, vão notar que a lição principal desta semana é perdoa. Perdoa em qualquer das circunstâncias. Em qualquer das circunstâncias. Mesmo que essa pessoa não mereça o perdão. E isso assim, mas como é que é? Eu vou-vos apresentar o exemplo de Jesus. Quem matou Jesus, quem entregou Jesus, merecia o perdão? O que é que Jesus disse? Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas alguém poderá dizer, sim, mas esse era Jesus. E ele veio a essa terra com esta missão. Lembram-se o que é que Estevão disse quando já estava a ser dilacerado com pedras? Senhor, não nos imputes este pecado. Estão a ver que o estágio que nós como igreja temos que atingir já é muito superior. O A e o U já está para lá, já está muito no passado. Nós temos que caminhar mais para a frente. Meus amigos, há coisas que nos dói muito
e que nos ferem muito. Mas nós aprendemos que se nós não soubermos gerir bem essas coisas, nós somos os principais sofredores. Alguém disse uma coisa que também me fez pensar, que é o seguinte: quando alguém se zanga com outrem e que pode ter mesmo um desejo, um ódio de morte para essa pessoa, o que é que vai acontecer se essa pessoa não perdoar? E alguém explicou isto e eu fiquei a pensar realmente, que é o seguinte: se eu não posso ver aquela pessoa, o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai continuar a viver no mundo. Pode ser membro da igreja ou não, mas se eu não puder ver aquela pessoa quando ela vem à igreja, quando eu venho à igreja, já me fez mal, porque eu vi essa pessoa na igreja. E sabem o que é que essa pessoa disse? É assim: quando eu vejo essa pessoa, eu estou a beber o veneno que queria que essa pessoa tomasse para morrer. E tem a razão, porque faz-nos mal, mexe connosco, eu não posso ver aquela pessoa. E então, isso faz-me tão mal interiormente que eu estou a beber um copo de veneno. Depois estou com os meus amigos, estamos muito felizes. Alguém fala nessa pessoa e eu imediatamente mudei de semblante. Sabem porquê? Porque eu tornei a beber outro copo de veneno. E assim sucessivamente. E acontece que a pessoa está a beber o veneno que queria que a outra pessoa ingerisse. Concordem comigo ou não? Eu ouvi esta experiência e concordo plenamente com ela. E é por isso que nós devemos perdoar em qualquer das circunstâncias, mesmo que essa pessoa não mereça perdão, porque nós somos os primeiros a ser beneficiados com o perdão. Eu não sou médico, eu não sei se está aqui algum médico, mas estão aqui profissionais de saúde que eu já vi. Outra experiência que me contaram, que eu ouvi, e foi um médico que eu disse, que ele disse que há 3 fatores que provocam o cancro. 3. Um deles é a intoxicação. Outro deles é a má nutrição. E outra delas é os grandes problemas que nos aparecem pela vida. Um filho que morre, um casamento que se desfaz, tantos problemas, há tantas coisas que nos afligem e durante muito tempo na vida. São essas 3 coisas que, pelo menos 2 em conjunto, provocam o cancro. E ele vai mais longe e diz assim: meus amigos, isso é o período de 2 anos que isso acontece. Em 2 anos, essa pessoa está cancerosa. Isto é terrível. Diz ele que basta ser 2 situações. A primeira é fácil, nós sabemos que tudo está contaminado. Nós comemos comida que é tratada com inseticidas e outras coisas mais que têm químicos que nos destroem, que dão cabo do nosso organismo. A outra situação é que nós pensamos que estamos a comer muito bem, mas podemos estar a não estar devidamente alimentado. E, portanto, podemos também pensar que estamos fortes por aí e estamos a destruir o nosso corpo. E a terceira é as grandes aflições. E, meus amigos, a minha mulher que está aqui, que é a minha testemunha, e eu já disse isto, talvez a mais pessoas aqui dentro da igreja que podem também testemunhar. Este pensamento de que as grandes aflições, os grandes problemas que mexem connosco, nos provocam o cancro, já eu tinha pensado nisso e eu não percebo nada de saúde. Mas eu já tinha apresentado factos de pessoas que tiveram grandes problemas na sua vida e, passado algum tempo, veio o cancro e muitos deles já morreram. Meus amigos, digo-vos isto para vos dizer o seguinte: o que está a acontecer na América Latina há de acontecer connosco aqui. Vai acontecer. Sabem porquê? Porque a igreja é a mesma. Os homens e as mulheres são os mesmos. São todos pecadores. Não há nenhum membro da igreja da América Latina ou do Brasil que seja perfeito. Nenhum. Eles também têm os seus problemas, são pecadores. Mas, provavelmente, começaram a tomar decisões que se calhar nós ainda não tomamos. É importante nós refletirmos bem nisto, porque, efetivamente, meus amigos, meus irmãos, se nós não tivermos esse desejo, que não é natural no ser humano, isso é Deus que atua nos seus filhos para perdoar mesmo aqueles que não têm direito, entre aspas, ao perdão.
Porque uma questão é esta, meus irmãos. Uma coisa é perdoar, outra coisa é a pessoa reconciliar. São situações totalmente diferentes, totalmente. Eu posso perdoar a uma pessoa, mas nunca me reconciliar com ela. Eu vou-vos dar um exemplo. Imaginem que eu tinha uma filha que alguém que a violava. Era meu dever perdoar o violador. Mas eu não iria, com certeza, durante cada ano que passasse, no dia da sua violação, jantar com esse senhor, de maneira nenhuma. Compreendem isto? Eu não ia de maneira nenhuma jantar com esse homem, a quem eu perdoei por ter violado a minha filha. Não ia comemorar o dia da violação, de maneira nenhuma. Isto para nós aprendermos a viver uns com os outros, temos que ter esta sensibilidade, meus irmãos. É importante, porque somos nós os primeiros a ganhar, é perdoar o nosso semelhante. Meus amigos, que este sentimento sirva para estruturar a lição da escola sabatina. Que cada um de nós pense seriamente nisto. O primeiro a beneficiar do perdão somos nós. Seremos mais felizes. Não é por acaso, e termino com isto, porque senão o tempo esgota-se e já se esgotou há muito tempo. O que é que o salmista diz? Coração alegre é saúde para os ossos. Epá, ele já sabia isto tudo. Ele já sabia que aquela pessoa que tem paz com Deus, paz com os seus semelhantes, tem ossos fortes, ossos saudáveis, vida saudável. Meus amigos, abeirem-se dos vossos monitores, aproveitem esta lição. Provavelmente vamos passar por aqui, vai ser por aqui que vamos arrumar a casa. E eu estou convencido que quando este milagre, que é um milagre de Deus, acontecer na nossa igreja, vamos ter que arrumar a casa. Porque não vai caber todos cá dentro. Que o Senhor nos ajude. Amém. Ora bem, vamos agora passar aos momentos em unidades de ação. Pedimos aos monitores, vamos talvez até às menos 10. Até às menos 10, então recapitularmos a lição, partilharmos o estudo que fizemos durante a semana. Um bom momento e até já.
dinamizador, mas principalmente, Senhor, sobre cada membro que está a ouvir, Senhor. Que Tu possas tocar os nossos corações, abrir os nossos ouvidos, Senhor, para ouvirmos as verdades que Tu queres que nós ouçamos, Pai. Abençoa-nos e protege-nos durante este dia, que nada de mal nos aconteça. Em nome de Jesus. Amém. Ora bem, a lição desta semana vai dar continuidade ao estudo da unidade em Cristo. Isto é, em Cristo somos um. E sabemos muito bem que Cristo é o tema central. Esta semana então estudaremos alguns fatos sobre a situação após o Pentecostes. E vemos que após o Pentecostes houve uma reconciliação. Eles tiveram momentos de oração, eles tiveram momentos em que estiveram reunidos juntos e até se calhar combateram aí as dificuldades, combataram as zangas que tinham uns com os outros, de tal maneira que eles uniram-se. E nesse tempo, depois do Pentecostes, nós sabemos muito bem que a igreja cresceu muito e continuava cada vez a crescer mais. Mas com esse crescimento muitas coisas surgiram. Surgiram problemas, surgiram tensões, surgiram conflitos, desavenças. E é o que acontece nos dias de hoje. E ao longo desta semana, nós vamos então ver como é que nós podemos colmatar todos esses problemas, todas essas dificuldades que nos são colocados diariamente para sermos unidos mais em Cristo. Além do mais, sabemos muito bem que nas relações não é sempre tudo fácil, não é tudo momentos cor-de-rosa. Há momentos tensos, mas se naquele tempo, no tempo do passado, em que a igreja primitiva tinha um grande Deus, eles buscavam ao seu Deus, nos dias de hoje nós também podemos fazer e temos o dever de fazer ainda mais, porque sabemos muito bem que Satanás vai tentar destruir o cristão para o seu lado. E nós não queremos, Deus não quer isso. E se queremos ser um exemplo de Deus nesta terra, também não devemos de fazer isso. Então vamos começar. Comecemos então pelo Paulo e Barnabé. Como é que aconteceu? Surgiu uma primeira viagem, em que Paulo e Barnabé foram, evangelizaram e se chega a uma segunda viagem. Novamente, em que Paulo e Barnabé iam fazer essa viagem e iam pregar o Evangelho. Mas, nesta segunda viagem, o que é que aconteceu? Barnabé, que era um grande missionário também como o Paulo, queria levar o seu sobrinho. Pelo que me dá a entender, devia de ser uma pessoa jovem. Inicialmente, o que é que os jovens são? Aventureiros, gostam muito dos desafios, mas quando os desafios começam a surgir nas suas vidas, a coragem já começa a cair. E então diz-nos que Paulo não concordava com o Barnabé, com a opinião de Barnabé. Porquê? Porque ele na primeira viagem tinha acontecido que eles tinham feito, ele tinha abandonado. Ellen White diz que Marco sentiu o favor de Deus em seu coração e almejava devotar-se inteiramente na obra do ministério evangélico. Mas, no caminho, que era um caminho cansativo, uma viagem muito longa, porque era feita de barco, não era como nos dias de hoje, de carro ou de avião, era uma viagem de barco, levava grandes dias, o tempo não era sempre favorável à viagem, havia dias em que surgiam muitas tempestades e nessa primeira viagem, quando eles foram na viagem, era uma altura em que havia muitas tempestades. E então o caminho era penoso, encontraram muitas dificuldades e privações e cada vez eles estavam sempre cercados de perigos por todos os lados. Com estes perigos, com estas privações, João Marcos começou a ser dominado pelo temor, pelo desânimo, e então ele começou a hesitar o seu propósito de seguir, de evangelizar também. Quanto à obra que ele tinha se colocado para fazer perante o Senhor. Ele não estava muito habituado aos sacrifícios. E os perigos e as privações então desanimaram. E à medida que eles avançavam na obra, mais dificuldades eles encontravam e cada vez eles tinham desafios maiores.
E isso então levou com que João Marcos desistisse da sua viagem e regressasse novamente a Jerusalém. Este episódio todo podemos nós ver em Atos 13. Com esta segunda viagem, então, Paulo não quis levar, e até tinha razões esclarecedoras, como é que um jovem que parecia inicialmente ser muito valente, de um momento para o outro, sabendo que Deus estava ali ao seu lado, e sabendo muito bem que o que Deus tinha feito, tanto por João, tanto por Barnabé como por Paulo, Paulo tinha muitas razões para não levar Marcos. E então esses momentos de tensão levaram com que Barnabé e Paulo se separassem. Cada um seguiu o seu rumo. E Paulo não foi flexível. Então, João e Silas seguiram o caminho e Barnabé e Marcos seguiram outro caminho. Mas com este afastamento, Deus trabalhou em Barnabé e trabalhou em João Marcos. Porquê? Porque através de Barnabé, João Marcos começou a ser preparado para ser um grande missionário. E com o tempo também, se calhar Paulo até refletiu, se calhar naquele momento em que ele tinha razões, e como o irmão João Ferreira falou muito bem, naqueles momentos de cólera, nós não nos lembramos do que Deus quer que nós façamos. E esse momento de afastamento fez com que Paulo também refletisse um pouco na sua atitude perante Barnabé e perante João Marcos. Com o tempo, então, Paulo começou a ter uma ideia diferente da maneira como tinha julgado Marcos no primeiro acontecimento da sua viagem e começa a mudar então de opinião. E vê que João Marcos cresceu espiritualmente sob a orientação de Barnabé. Então, João torna-se então num grande companheiro de confiança de Paulo e ele recomenda fortemente João Marcos à igreja de Colosso quando escreve uma carta, como companheiro de trabalho. E vemos por fim que no fim da sua vida, Paulo vai encorajar veemente Timóteo a levar João Marcos para Roma, para que este fosse muito útil no ministério de Deus. Vemos então que o ministério de Paulo foi enriquecido com um simples jovem, João Marcos. O que é que podemos refletir aqui? Se calhar muitas vezes nós, nos dias de hoje, quando vemos uma pessoa, temos uma opinião. E à medida que a vamos conhecendo, a nossa opinião vai mudando. E muitas vezes leva-nos a pensar coisas que não devíamos de pensar. E não devemos de julgar as pessoas logo na primeira impressão. Devemos de pedir diariamente a Deus que nos conceda, porque o julgamento só Deus é que pode fazer. E Deus conhece o coração de cada um de nós. Não podemos criticar as pessoas por aquilo que eles fazem. Não somos ninguém para criticar. Só a Deus cabe o julgamento e esse um dia vai ser feito nesta terra. Quando Deus julgar as pessoas e colher o seu trigo. Sim, sim. Nós vemos na história que João Marcos era um jovem, e o que caracteriza normalmente os jovens? São pessoas cheias de energia, cheias de fervor. Impulsos, impulsivos. Às vezes, mas às quais falta às vezes a maturidade para perceber que o ministério não é uma coisa fácil. Nós jovens, por vezes, achamos que mudar o mundo é fácil. Nós vamos chegar aqui e de um dia para o outro vamos descobrir a pólvora. Mas a pólvora já foi inventada há muito tempo e às vezes a mudança implica ser perseverante, implica ter vontade constante de mudar alguma coisa. E João Marcos era um jovem que se calhar não percebia ainda isso. Isso é a essência. Que ele amadureceu muito com Barnabé. Faltava-lhe se calhar isso. Naquele momento em que Paulo afastou João Marcos, se João Marcos não tivesse sido suportado por Barnabé, João Marcos se calhar teria-se afastado do ministério, não teria sido a pessoa que ele foi. Nós temos de ter muito para hoje aqui na nossa igreja. Nós somos também uma igreja, felizmente, com muitos jovens que estão também a desenvolver-se e que se calhar nesta fase também têm uma vontade muito grande como João Marcos de ajudar a igreja a levar o ministério, mas que não têm ainda a maturidade para perceber. Exatamente. Que é preciso ter os pés bem assentes na terra para de facto mudarem alguma coisa, para de facto levarem o bem às outras pessoas. Cabe às pessoas mais velhas, ou não, que ainda estou no processo de mudar de jovem para adulto, ainda estou assim um bocado também tremido, mas se calhar pessoas mais experientes estão aqui que sabem o que é que às vezes implica o ministério de Deus, têm que ajudar os mais jovens a dizer, não, calma,
que tens muita vontade, tens muito espírito, tudo bem, mas também tens que ter maturidade, tens que perceber que as coisas têm que ser feitas de uma determinada forma. E este trabalho que o Barnabé fez nesse sentido... Foi mesmo isso, o amadurecimento de João Marcos. De João Marcos, exatamente, como o Rubén disse e falou muito bem, a Igreja cabe nos dias de hoje ajudar e se calhar mostrar que apesar das dificuldades temos que levar as coisas com calma, de forma a amadurecermos dentro da Igreja. E agora vamos ver outra passagem, outro ponto importante, em que Paulo vai ser levado prisioneiro para Roma. E sabemos muito bem que não havia nada que implicasse Paulo, nada que acusasse Paulo. Mas como ele tinha ido para Roma, porque no que ele foi acusado não havia provas, e para afastar um pouco dos tumultos dos que o apoiavam e dos que não o apoiavam, Paulo então é levado para Roma. E ele é colocado então numa casa, não é levado para a prisão, onde estava acorrentado às paredes, mas é levado para uma casa e é acorrentado sempre a um soldado. Por onde ele fosse, o soldado ia atrás dele, na casa. E vemos muito bem que Paulo estava impossibilitado de sair de casa. E ele então não podia, o que fazia quando ia para uma cidade, o que é que ele costumava fazer? A primeira coisa que ele fazia era ir à sinagoga. E Paulo já não podia ir à sinagoga porque estava aprisionado. Então, ele começou então a fazer a sua evangelização dentro da casa. E vemos que as pessoas iam até lá para ouvir o que Paulo tinha para dizer. Queriam ouvir as boas novas e cada vez as pessoas acreditavam mais no que Paulo dizia. E muitas se converteram. E é neste momento que ele vai conhecer Onésimo. Quem era Onésimo? Um pagão? Era um escravo. E sabemos muito bem que naquele tempo os escravos o que é que fazem? Tudo e mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Mas com o convívio que ele teve com Onésimo, ele ficou a saber que Onésimo era escravo de um grande amigo seu, Filemão. Filemão, que era um grande líder na igreja de Colossos. E ficou a saber também que ele deve ter roubado ao seu senhor, e por esse crime, quando acontecia isso, ele poderia ser morto. E então uma das possibilidades de ele preservar a sua vida foi fugir. E então fugiu e foi parar a Roma, mas apanharam-no e levaram-no preso. E então, na prisão, Paulo começa a falar sobre Jesus e converte Onésimo. As palavras que Onésimo ouviu da salvação fez com que ele confessasse os seus pecados e se convertesse. E Paulo então dá-lhe um conselho. Olha, retorna então para o teu Senhor, já que não tens nada que te reincrimine, volta então para o teu Senhor. E isso implica-lhe então o seu perdão. Então Paulo o que é que decide? Decide escrever uma carta a Filemão, na qual Onésimo ia ser o portador até lhe entregar a carta. E nessa carta diz que Onésimo já não era mais escravo dele, mas era um filho em Jesus, como irmão amado de Filemão. Perante estas palavras, eu pondo-me na situação de Filemão, eu acho que não ia gostar muito. Quer dizer, eu tinha um escravo que me fazia tudo e mais alguma coisa, e agora ele agora é meu irmão, e eu vou ter que agora o tratar como um irmão. Mas Paulo, ao escrever essas palavras a Filemão, ele estava ciente no amor e na fé que tem para com o seu Senhor Jesus Cristo. E assim, ele sabia que o amor e a fé de Filemão podia transformar o seu coração e aceitar então o amor para com o seu servo, Onésimo. Com esta carta, então, ele passa a ser um trabalhador voluntário nas causas do Senhor. Esta restauração deste relacionamento de eles fazerem as pazes foi quebrado com a diferença dramática das vidas. Tornou-se Onésimo um amado e fiel irmão
e colaborador de Paulo. Paulo era fervoroso e intenso, era o seu desejo da reconciliação, que estava disposto a pagar do seu próprio bolso qualquer problema financeiro que Onésimo tivesse. O que é que nós podemos aprender com isto? Com este exemplo, que Paulo estava disposto a fazer tudo para que Filemão o aceitasse. E nós? Se calhar conhecemos o passado, um pouco do passado de certas pessoas. Será que o aceitamos como irmãos? Nós não podemos olhar para o passado e recriminá-lo sempre nos dias de hoje pelo que ele fez no passado. Se o irmão aceita Cristo e está verdadeiramente convertido, nós devemos de o aceitar por aquilo que ele é nos dias de hoje, não por aquilo que foi. Se nós temos essa capacidade, será que Deus, por aquilo que nos conhece desde que nascemos até que morremos, teria feito o que fez ao entregar-se por nós na cruz do Calvário? Não. Nem nos dava a chance de termos a oportunidade de termos a salvação. Podes? Eu gosto da forma como há ali uma parte desta história que eu acho que é absolutamente fantástica. Nós temos que nos colocar um bocadinho na pele das pessoas que faziam parte da igreja primitiva. Nesta altura, a escravatura era uma coisa perfeitamente normal. Era como ter um carro. Aliás, a escravatura só muitos anos depois é que passou a ser uma questão discutida na sociedade como errada. Mas nesta altura é uma coisa perfeitamente normal. Aliás, a igreja primitiva vem aqui quebrar um pouco a sociedade, vem introduzir uma coisa que na altura nem sequer era debatido, que é a escravatura é uma coisa errada. E se a abordagem de Paulo fosse chegar à beira dos irmãos, à beira de Filemão e dizer: tu estás a fazer uma coisa completamente errada, eu acho que o que estás a fazer é errado, estás a fazer uma coisa muito má, estás a cometer um erro muito grande, qual é que seria a postura de Filemão? Se calhar ele ia se retrair um bocadinho e dizer: não gostei muito da atitude do meu irmão Paulo, a escravatura não é uma coisa assim tão... A postura de Paulo foi completamente diferente. O que ele fez foi: vamos chegar-nos a Cristo, vamos aproximar os teus irmãos através de Cristo. E ele evita todos os problemas sociais, todas as questões que poderiam ter vindo dessa complicação da escravatura através da aproximação dos dois irmãos de Cristo. Isto é uma lição muito importante para nós. Nós também podemos hoje afastar-nos das questões sociais todas, porque existem questões políticas e sociais que poderão criar divisão na igreja, através da aproximação a Cristo. Eu acho que essa é uma lição muito importante. Partindo para a lição de terça-feira, vai-nos falar dos dons espirituais. Sabemos muito bem que Paulo escreve aos Coríntios, na qual foi o fundador da igreja de Coríntio, e ele agora diz o quê? Que Apolo foi o cuidador, o que deu assistência, mas saliente, que nem ele, nem Apolo eram importantes. Porquê? Somos todos importantes. Apesar de sermos todos diferentes, com capacidades diferentes, com dons diferentes, cada pessoa tem uma missão especial nesta terra. Se naquele tempo tinha uma missão especial, mais hoje, nos dias de hoje. Eu não posso tirar um braço e fazer o que faço com esse braço que tirei. Nem eu, tendo dois olhos, se tirar um olho, eu não vou conseguir ver a 100% com os dois olhos. Vou sempre ficar limitado. Apesar de estarmos todos com os nossos defeitos, com os nossos dons, são unidos, juntos, para a causa de Deus. Cada um tem a sua missão. Cada um é especial. Não é A, nem B, nem C, que são mais especiais do que eu. Têm funções diferentes, mas para a causa de Deus somos todos importantes. Somos todos importantes. E porquê? Porque é através do Espírito Santo que Deus trabalha em cada um de nós. Foi através do Espírito Santo que Deus trabalhou em cada um deles. Existem pessoas diferentes, com culturas diferentes, com dons diferentes e com ministérios diferentes. E todos juntos trabalham para a edificação do reino de Deus. Cada um de nós recebe dons para a cooperação e para o crescimento da igreja.
e não para a nossa vangloriação. Em 1 Coríntios 12, 1 a 11, Paulo realça que nenhum dom é superior. Todos os dons são úteis e necessários. E o Espírito Santo concede a cada pessoa o dom que ela necessita. Os dons não devem ser usados então para nosso benefício, mas para benefício da pregação do Evangelho. Falamos agora do perdão. Será fácil perdoar nos dias de hoje? Não. Só pela graça e pelos méritos de Jesus é que conseguimos perdoar. E como eu disse já há um pouco atrás, Deus perdoou-nos. Como? Através da sua morte na cruz do Calvário. Deus perdoou cada ser humano, desde Adão até à última pessoa do fim da terra, quando acabar o fim da terra. E diz-nos em Romanos 5:1, diz que somos justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E então a justificação significa perdão. Ellen White diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contentas, para que vós torneis irrepreensíveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E Ellen White explica que o perdão é o mesmo que justificação. Somos perdoados, logo somos justificados. E isso vai nos resolver a nossa situação de perdidos, pois estamos salvos. E como é que estamos salvos? Aceitando a morte de Jesus em nosso lugar, através do arrependimento e da confissão dos nossos pecados. A confissão muda a nossa atitude perante Deus quando cedemos ao poder convincente do Espírito Santo para nos arrependermos e confessarmos então os nossos pecados, somos a partir daí transformados. O perdão é o fundamental para o nosso bem-estar pessoal. E nos dias de hoje sabemos muito bem que não é fácil saber perdoar. Saber perdoar. E devemos saber perdoar. Diz-nos aqui no comentário da lição que não perdoar alguém que nos magoou, mesmo que essa pessoa não mereça o perdão, pode ferir-nos mais do que essa pessoa. Se alguém o feriu e a dor remexe-se dentro de si, porque não perdoa, está a permitir que essa pessoa o magoe ainda mais. Quantas vezes esses sentimentos e essa dor são a causa das divisões e das tensões dentro da igreja. Mágoas não resolvidas entre membros da igreja ferem a unidade do corpo de Cristo. Se Deus quer que cada um de nós, unidos, possamos fazer da unidade em Cristo, então não podemos ter esses conflitos, essas contendas entre nós. Devemos aprender a perdoar. Devemos saber perdoar e só através dos méritos de Jesus, suplicando diariamente que nos ajude a saber perdoar. Falemos agora um pouco da restauração da unidade. E aqui na lição de quinta-feira é o próprio Jesus que vai nos dar o meio de como restaurar a unidade. Como? Se eu tenho uma contenda com o meu irmão, o que é que eu devo de fazer? Devo de expor a situação toda perante todos? Não. A sós, eu devo de ir ter com esse irmão e pedir-lhe perdão. Se calhar não é fácil. Esta atitude de humildade, em eu ir ter com o meu irmão que me ofendeu. E a partir daí, se não houver perdão da outra parte, então o que é que Jesus nos diz? Que devemos arranjar 2 ou 3 testemunhas e ir novamente. E se mesmo assim ainda não acontecer esse perdão, então devemos falar perante a igreja toda? Não. Existe um grupo de pessoas que representam a igreja, o conselho. Falar com o pastor
e perante aí explicar a situação. E depois o pastor e o conselho vão chamar essa pessoa para o fazer ver as coisas. E mediante a orientação do Espírito de Deus, com textos bíblicos, fazê-lo ver onde ele errou. É estes passos que devemos de fazer. É claro que nós, quando estamos ofendidos, se calhar o nosso momento é logo disparatar. Mas não devemos fazer isso. Calmamente, se calhar, em primeiro lugar, pedir a Deus que nos oriente, que nos dê palavras sábias de como devemos nos dirigir à pessoa que nos ofendeu. Só através deste relacionamento que temos com Deus é que nos poderá ajudar a superar as dificuldades que nos dias de hoje vão sendo travadas dentro da igreja. E nós, com a ajuda de Deus, é que podemos superar e colmatar essas dificuldades. Concluímos que eu queria ler o último parágrafo da lição de sexta-feira, que diz: quando os obreiros tiverem a presença permanente de Cristo na sua alma, quando estiver morto todo o eu, o egoísmo, quando não houver nenhuma rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando eles se santificarem de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir tão seguramente sobre eles, como é certo que a promessa de Deus não faltará num J ou num T. Eu acho que este parágrafo resumia a lição toda. O que é que aconteceu àqueles 120? Voltemos um bocadinho à lição do início. Fizeram no dia antes da descida das bênçãos do dia de Pentecostes. Eles reuniram-se, cantaram hinos, oraram-se, confessaram-se uns aos outros. Houve união. E é que nos dias de hoje precisamos disso. De haver união entre nós. Momentos de oração todos juntos, para que a igreja possa se unir, possa se fortalecer nestes relacionamentos, colmatar as suas dificuldades e sairmos avante destas portas para evangelizarmos, tal como Marcos, tal como João, tal como Barnabé fez nos dias de hoje.
pedimos aos monitores, por favor, terminem para darmos continuidade ao resto do programa. Sobre a mesa estão 20 euros de uma oferta sem designação, que o Senhor possa abençoar o seu doador e para a obra onde for canalizada. Durante a recapitulação da lição ficou bem claro que os assuntos apontados, os relacionamentos desfeitos, para que fossem restaurados, era muito necessário que Cristo habitasse em nosso coração, para que pudéssemos ter a vitória nesses momentos. Por isso nós agora vamos todos juntos entoar o hino 233, com Cristo no meu coração. Gloriosa
termine com palavras de São Paulo a minha oração. Ele escreve aos Colossenses no capítulo 3, versículo 12 em diante, e eu vou ler. Vocês, irmãos, são o povo de Deus, porque Ele ama-vos e escolheu-vos. Portanto, é preciso que tenham sentimentos de compaixão, bondade, humildade, modéstia e paciência. Ajudem-se uns aos outros, e se alguém tiver alguma razão de queixa contra o outro, deve perdoar-lhe. Assim como o Senhor vos perdoou, também vós deveis perdoar-vos uns aos outros. Que o Senhor nos ajude. Amém.